arrebentados na presença do Senhor, não importa. Porque aqui Ele dá a sua presença, Ele dá o bálsamo. E aí, meu irmão, se não tiver, bens materiais, se você não tiver, isso pouco importa. Porque o que importa mesmo para nós é a presença de Deus. Paulo certa vez disse: Senhor, eu tenho um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás que vem e me esbofeteia. Aí Deus olhou para ele e disse: Paulo, meu querido, a minha graça te basta. Então não estou pregando, tá, meu irmão? Só estou falando para você aquilo que Deus está falando para mim aqui. Muitas vezes Deus não te livra da luta, não te livra do problema, Ele te dá vitória no problema. Ele te dá vitória na luta, querido. Às vezes a nossa oração é errada, dizendo: Deus, me livra desse problema, me livra dessa luta, dessa dificuldade. Não, Deus não vai te livrar. Porque sabe o que Ele disse para o povo um dia? Vão, porque eu pelejo por vocês. Ele dá vitória para você no meio da dificuldade. Essa é a diferença do nosso Deus. E essa é a diferença que tem que ter entre nós também. Porque a palavra de Deus diz lá em Malaquias: então vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre o justo e o injusto. Essa é a diferença, querido. Você pode estar na luta, você pode estar no problema, mas você está glorificando a Deus. Você está adorando a Deus. Essa é a diferença. Que as pessoas podem não entender. As pessoas podem não entender porque você chora porque não tem dinheiro, porque você chora porque está doente, mas porque você ri, porque você adora a Deus e glorifica a Deus mesmo assim. É loucura para o mundo, é loucura. Porque a palavra diz que Deus fez louca a sabedoria deste mundo. É loucura para o mundo, sim, meu irmão, você chegar aqui, está tudo errado na tua vida, mas você diz: Deus, eu estou aqui na tua presença, Pai, eu vou te adorar, porque não importam as circunstâncias, como diz uma canção, não importam as circunstâncias, eu te adorarei, eu te exaltarei, eu te glorificarei. Este é o segredo, e esta é a diferença. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Por favor, abra sua Bíblia comigo aí. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Você está aberto para ouvir o que Deus quer falar? Diz assim, segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Assente-se na presença do Senhor. Olha aqui para mim. Agora esqueça tudo. Deus não vai falar com você através do celular, como nós dissemos aqui, então esqueça tudo que está aí na tua mão. Preste atenção e abra os teus ouvidos para ouvir o que Deus quer falar com você nessa noite.
Esse texto que nós lemos aqui em 2 Reis, capítulo 5, ele narra a história deste homem chamado Naamã, um general do exército do rei da Síria. Um homem cuja palavra de Deus aqui, a história nos conta, era um homem valoroso. Era um homem de muito respeito, de muita admiração. Este homem, ele não conhecia derrota. Em todas as batalhas que ele entrava, ele vencia. Ele ia vencendo, e isso ia dando a ele um grande número de medalhas, de condecorações, porque ele era um exímio guerreiro, batalhador e vencedor nas suas batalhas. Era o exímio atirador, o melhor atirador da sua época. Era um exímio espadachim, manejava a espada como ninguém. Era um homem de muito respeito, que onde ele andava pela rua, ele era venerado, ele chegava a ser adorado pelas pessoas. As pessoas olhavam para ele, vinham a sua indumentária. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um militar que é muito condecorado, cheio de medalhas, enfim, ele era um homem cheio de medalhas, condecorações, porque cada batalha que ele ia, ele vencia, ele voltava e ele era honrado pelo seu rei, ele era honrado com medalhas, com condecorações, ele era um homem altamente honrado diante do seu Senhor. Mas a palavra de Deus aqui nos diz, depois de nós lermos sobre isso, dizendo que ele era tudo isso, que ele era este homem honrado, valoroso, que ele era admirado pelas pessoas, que se fosse nos dias de hoje, ele estaria em todos os jornais, ele estaria em todas as capas de revista, ele estaria, estampado o seu rosto aí em todas as redes da internet, porque ele era o cara mais conhecido, ele era o cara realmente. Mas tinha uma coisa na vida dele, que a palavra de Deus diz no finalzinho desse versículo 1 que nós lemos, diz que porém ele era leproso. Sabe, meu irmão, quero que você escute bem isso. Enquanto ele andava pela rua, enquanto ele andava pela cidade, as pessoas olhavam para ele e enxergavam a sua indumentária. Enxergavam aquilo que ele ostentava ser, ou seja, um general renomado, um general que era vencedor em tudo que fazia. As pessoas olhavam para ele, era isso que as pessoas viam. Era isso que as pessoas conseguiam enxergar na vida de Naamã. Mas um dia, dentro da sua casa, a verdade começou a ser revelada. Dentro da sua casa. Sabe por quê, meu irmão, dentro da sua casa? Porque é na intimidade da tua casa que você revela quem você é de verdade. É quando você está na tua intimidade, meu irmão, que a capa é tirada e que você é desnudado diante de Deus. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, se colocam aqui diante de Deus, mas quando chegam, ou melhor, até quando saem de casa para vir para a igreja, para vir para o templo, colocam uma capa, colocam uma vestimenta, uma indumentária. Agora eu sou crente, e agora eu estou indo para a igreja adorar a Deus. Mas quando chega na intimidade da sua casa, e esta capa é tirada, então as verdades começam a vir à tona. A realidade daquilo que realmente nós somos começa a vir à tona. Sabe, meu querido, aqui dentro você não vai ficar gritando com a tua esposa. Aqui dentro você não vai ficar gritando com o teu marido. Aqui dentro você não vai ficar batendo nos teus filhos, ou gritando, ou xingando palavrões. Mas lá na intimidade da tua casa, muitas vezes quando você tira a capa, a verdade vem à tona. E aí você mostra quem você é de verdade. É lá que nós mostramos quem nós somos. Naamã, quando chegou dentro da sua casa, e ele tirou a sua indumentária, debaixo da sua indumentária de general, debaixo daquele sem número de medalhas que ele tinha, existia uma mancha no seu corpo. Não era no rosto, porque o rosto aparecia, mas estava oculto ainda no seu corpo, nos seus braços, na parte do peito, estava ali. Não tinha como ele esconder. Quando ele chegava em casa e tirava a roupa, e a sua esposa o via, ela sabia, ele tem lepra. Ele tem uma lepra. Não tinha como ele esconder mais. Ele podia esconder das pessoas na rua. E sabe por quê, meu irmão? Há um entendimento aqui, ele tinha que se esconder. Porque o leproso naquela época, meu irmão, não é como hoje, a hanseníase hoje tem cura, mas naquela época não tinha.
A pessoa ia apodrecendo, ia caindo a ponta do nariz, a ponta da orelha, ia caindo tudo as extremidades até a pessoa morrer. E quando alguém sabia que alguém era leproso, aquela pessoa era destituída da sociedade, era tirada, era colocada à parte, era colocada num lugar que era separado só para eles, vale dos leprosos. Ele não podia sair de lá, ele não podia vir na cidade, só podia vir na cidade, e quando ele viesse, ele tinha que ser anunciado, porque as pessoas não chegavam perto dele. Então ele tinha que esconder. Já pensou? Eu, general Naamã, você jogado lá no Vale dos Leprosos e você deixado lá, isolado, fora da sociedade. Não vou mais ser condecorado, não vou mais ser admirado. Ele tinha que se esconder. Mas chega uma hora, não dá para se esconder. Chega uma hora que não dá para esconder mais. E as verdades começam a vir à tona. As realidades daquilo que nós somos de verdade começam a vir à tona. Naamã era leproso, mas este não era o seu maior problema. Eu sei que muitas vezes quando a gente pensa nesse texto aqui, irmão, e talvez até quando eu li ele aqui, você já imaginou, o pastor vai direcionar essa mensagem agora para um final extasiante. Que ele vai chegar no final e vai dizer que Naamã mergulhou 7 vezes. E ele vai simbolizar ali, vai se abaixar e vai dizer, mergulhou uma vez, mergulhou 2, mergulhou 3, 4, 5, 6, 7. E aí no final todo mundo vai aplaudir e dizer glória a Deus. Todo mundo vai pular, vai exultar de alegria, porque o pastor vai pegar uma mensagem que vai... Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, não é disso que Deus quer falar. O pior problema de Naamã não era só a lepra. A lepra foi só o meio usado por Deus para tratar da vida dele. A lepra, meu irmão, foi só o começo. Foi só o ponto de partida, o botão que Deus acionou para dizer, agora eu vou começar a tratar com você, Naamã. Foi só o começo, filho. Só o comecinho da história foi ele ter leproso. Mas Deus tinha algo mais para fazer na vida de Naamã. Deus tinha algo mais para tratar na vida dele. E a lepra era só o ponto de partida. Era só o meio pelo qual Deus iria chegar na vida de Naamã. Pois bem, Naamã era leproso. Mas ele soube por causa de uma menina, abençoada menina, que estava dentro da sua casa como escrava. Mal sabia ela que ela estava ali colocada por Deus. Tudo era um plano de Deus. Ela foi pega como escrava e colocada dentro da casa do homem. Era plano de Deus, meu querido, era plano do Senhor. E Deus já havia projetado, essa menina vai estar lá. Porque quando ele disser que está leproso, que não aguenta mais, ela vai abrir a boca e vai dizer, olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Israel, ele o curaria da sua lepra. Abençoada menina essa, queridos, que fez o que muitos de nós não fazemos. Quando somos colocados em situações que nós temos que abrir a nossa boca e dizer, olha, eu sei de um lugar onde tem profeta, eu sei de um lugar onde tem Deus agindo, eu sei de um lugar onde Deus cura, onde Deus liberta, onde Deus transforma, onde Deus fala. Mas muitas vezes nós não somos como ela. Ela era escrava, mas ela foi corajosa. Ela não viu, mas ela ouviu. E ela chamou a sua senhora e disse, olha, eu ouvi a conversa. Eu queria dizer que se o meu Senhor estiver diante do profeta, o profeta o curaria da sua lepra. Começa a se desenhar a mudança da história de Naamã. Através de alguém que estava ali colocado por Deus, no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Porque é assim que Deus age. Deus não escreve certo por linhas tortas, meu querido. Deus escreve certo por linhas certas. Deus age sempre no tempo certo, na hora certa, no local certo. Você está aqui hoje porque Deus tinha um plano na tua vida para você estar aqui hoje. Você está no local certo, você está na hora certa, você está no tempo certo, porque Deus quer tratar da tua vida nessa noite. Ele era leproso. E a menina então fala, olha, se eu estiver diante do profeta. Então ele fica sabendo que existia um profeta. Profeta Eliseu. Então ele vai, procura o seu rei e diz, olha, eu preciso ir lá em Israel, porque lá tem alguém que vai resolver o meu problema.